Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus, à live de hoje. Sempre com fé que nela tiramos proveito para o nosso desenvolvimento, tanto material como espiritual. Nós temos esse objetivo, às vezes nem pensando que possa aparecer expressões bonitas, de elogios, de facilidades para a vida, mas não é bem assim. A questão é falar a realidade, né? Tanto bíblica como mesmo no sentido das nossas vidas carnais, né? Por quê? Hoje nós vamos ler um texto na Bíblia que se encontra no livro de João, no capítulo 12 do Evangelho de João, a começar do verso 47, podendo chegar aos 50, ao verso 50. A maioria das vezes, quando se fala da Bíblia, ou quando falamos, né? Eu não estou ligando isso unicamente a protestos contra sistemas, não. Quando for algo que eu tenha feito errado, ou se alguém disser que eu estou errado, isso não é ofensa. Isso, para mim, eu recebo, desde que seja uma crítica, que a pessoa tem certeza que ele tem base de conhecimentos, tanto bíblico como na nossa vida diária, de sempre, eu aceito. Porque o verdadeiro amigo não é aquele que esconde a verdade ou tenta pôr alegres as pessoas simplesmente em uma questão que não é real, que ele pode até chegar com isso a danos, receber elogios. Isso é bom, dá uma sensação maravilhosa nas pessoas. Agora, você quer ver tristeza é quando essa pessoa que recebeu elogios sobre tal coisa feita por ele e depois ele descobrir que não era nada do que falaram, certo? Porque todos erram, assim também, como não só erram, acertam, né? Muitas vezes a colocação da vinda de Jesus aqui, por falta de examinar, as pessoas nem entendem. Quando Jesus disse: "O Pai está em mim e eu nele, eu e o Pai somos um", a gente vê os evangelhos sendo pregados separando o Cristo de Deus, certo? Sendo que ele mesmo disse que eu e o Pai somos um. Por que ele dizia isso? Porque o próprio Deus, como eu já disse algumas vezes, disse que viria. Em Isaías ele disse: "Eu anunciei
e eu salvei. Né? Ele já dá aí uma dica da sua vinda, certo? Para a salvação. E separou dele que não haveria outro Deus. E a própria Bíblia, em alguns lugares, diz Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou, em certo lugar, Deus. Certo? Porque Deus, é como eu digo sempre, e é bom que fale sempre, não é nome. Deus é posição, elevação e poderes. Passa a ser um Deus sobre aquilo que faz. Então, nesse caso, quando Jesus diz que ele e o Pai era um, se tornava um, somos um, né? E ainda mais diziam que as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. É o Pai que está em mim, é que faz as obras. Crer que o Pai está em mim e eu nele, pelo menos por causa das obras. Ele explicando para o apóstolo. O apóstolo Filipe estava com Cristo, ouvia Cristo todos os dias, passava a maioria das vezes com ele e ainda estava em confusão. Foi preciso Jesus explicar com bastante, passando para ele bastante segurança acerca de quem ele era, a ponto dele perder a paciência e dizer: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Tanto que Jesus estava explicando para ele, para que ele entendesse. Se alguém me fizesse uma pergunta agora, e você, quem diz, o que diz que é Jesus? E quem é ele? A minha resposta baseada na Escritura seria: quem estava por fora ali, que a Bíblia chama em certo lugar Jesus Cristo, homem, foi chamado por Paulo, e ele mesmo dizia Jesus, o Filho do homem. Ele mesmo falava que era filho do homem. Então, qual o acontecimento que vem diferenciar as maneiras que tem muitos crendo? Aquela carne que estava ali por fora, cuja Bíblia diz que tinha as mesmas paixões que nós, era humana, era um ser humano. Era um corpo feito igual aos os homens. A diferença era que os homens pecam e aquele corpo ali, não. Porque, assim como a Bíblia considera que nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, e na conclusão até diz, Jesus dizendo que crendo e seguindo os mandamentos, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Certo? Aquele que está
que era visto por fora, era o corpo de Jesus. Assim como você vê alguém por fora, não é realmente a pessoa. Esse é o corpo dele. Quando morre alguém que está sendo velado, e alguém ainda não sabe dos fatos, vai passando, vê ali um velório, pergunta a alguém: será quem foi que morreu? Como eles dizem, né? Aí aquele que conhece diz: não, mas tem muita gente aí, será que tem alguém morto aí? Ele pode até dizer para o outro, o companheiro. Ele vai dizer: não, aí estão velando o corpo do fulano de tal, ou a pessoa, uma mulher, ou de uma criança. O corpo desse elemento é o que sobrou naquela reunião de pessoas que estão velando. Na realidade, não precisa nem profundas revelações. Já está dizendo, não é a pessoa. Então, quem está morto ali? É um velório, não é isso? Aí o outro diz, é o corpo do Manuel. Você não conheceu aquele Manuel, se assim, ou aquele Geraldo, ou aquele Pedro? É o corpo dele. Separou totalmente carne do ser espiritual. Como Jesus foi feito essa mesma imagem humana, com as mesmas paixões, quando mataram ele, se alguém perguntasse, quem é esse que está sendo aí, que foi tirado e levado, mas se fosse ser velado assim, tais como nós, eles diziam, é o corpo de Jesus. Você está vendo aí? Mas o que você quer dizer com isso? Se alguém me perguntar. Estou separando simplesmente para você que aquele corpo era unicamente o corpo de Jesus. Mas e Jesus? Como que fica isso? É o que estava por dentro, certo? E como poder é poder, sendo pequeno ou grande é poder, dinheiro é dinheiro, sendo pouco ou sendo muito, conforme a quantidade é que dá os seus efeitos, não é isso? Ah, não vou fazer isso porque o dinheiro é muito pouco, não dá, mas ele tem o seu valor, é dinheiro, certo? Vem duas pessoas andando. De longe dá para notar que é uma criança e um adulto. Ele pode ser o pai e o filho. Mas o que tem isso a ver? Tem a ver que ambos ali, eles são parentes. E têm vida semelhante. A questão de um ser pequeno, criança, e o outro ser adulto, não muda em si a sua qualidade, certo? Então, quando Deus anunciou o resgate, ele disse, eu farei para mim um tabernáculo. Que tabernáculo? O que é tabernáculo? Era um lugar que se pudesse abrigar, né? E ele, considerando como partes da Bíblia são feitas em parábolas, já para ter revelações, ele diz, farei para mim um tabernáculo e habitarei entre os homens, e todos vão conhecer o meu nome.
né? Então, quando Maria foi visitada, que foi gerado nela aquele corpo, Jesus, né, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Se separarmos esses poderes do Espírito Santo de quem? De Deus. O Espírito bom de Martins, por exemplo, o nome qualquer, ou da Dona Maria, Espírito bom, ou o Espírito mau da Geraldina. Você viu aí? Que o Espírito não tem quase nada a ver com o corpo. Como nós, aqui na Terra, não temos muito a ver com a nossa moradia. É ótima, nos abrigamos nela, mas se quisermos mudar dela para outra, até em outro estado, nós mudamos. Ou ela pode vir a ruir-se um dia, dependendo das condições que foi feita. Não é? Então a casa, só porque nós estamos dentro dela, não quer dizer que ela faz parte direta com a nossa vida, certo? Ela é apenas algo que precisamos. E o corpo em nós é algo que precisamos para que sejam vistos. E que ficamos diferentes e servindo de casa para nós, que não é a parte de fora, que eu tenho dito isso sempre, mas estamos por dentro, para ser nossa casa e também prisões, porque a carne, sendo carne, está limitado de vários poderes que existem no espírito, que pode estar aqui, estar no Rio de Janeiro num piscar de olhos, a Bíblia garante, e então é para isso que é a carne. E ela também se refere no sentido de um veículo. Porque se alguém estar preso para ir para outro lugar ou vários lugares, ele tem que ser transportado. Tem que ser levado. Porque ele está preso. E se refere veículo quando nós que estamos dentro do corpo somos condutor, somos o motorista, entendeu? Que tem decisões, tem pensamentos, tem a maneira de agir, precisamos de ir a tal lugar, então o nosso espírito, que somos nós, o governa. A carne também pensa. Ah, mas aí você está fazendo uma bagunça. Não, é só você prestar atenção que é simples. Toda obra que for boa, que você que acha que você também, como os outros, é esse que está por fora, e todos vê as suas obras e diz, foram boas, você pode ter certeza que ela não veio de você mesmo, o Espírito. Se for boa, troca as palavras. Eu errei aqui. Se for boa, você pode ter certeza que não foi pensamentos da carne. Foi você, o Espírito. Porque o Espírito veio aqui para a Terra tomar esse corpo para se consertar, para se redimir. Então,
ele tem vontade de fazer o bem. Agora, a carne também não foi feita para fazer o mal. Mas acontece que o sentimento carnal sempre é coisas que dá errada. Muitas das vezes até que não. Mas não quer dizer que isso é a totalidade da vontade da carne, fazer o bem. Não. Quem disse isso? Já disse várias vezes, o apóstolo São Paulo disse, há uma grande briga dentro de mim, do meu espírito com a minha carne. Ó, a minha carne. Por favor, não está claro? A minha carne, o meu corpo. Uma pessoa só dizendo isso. Quando alguém disser o seu corpo, tudo bem, pode ter outro sentido. Mas quando alguém diz de si mesmo, o meu corpo, ele já se identificou. E o apóstolo Paulo diz, há uma grande briga dentro de mim. O que eu quero, o que eu, pense bem, quero fazer, isso não consigo ou não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu termino fazendo. Ele estava expondo que a luta do espírito que era ele, com a carne que foi feita para ele, para servir de casa, veículo, cadeia, estava sendo mais forte que ele em alguns momentos. E ele não conseguia fazer. E precisa fazer. Porque é através da carne, servindo como tudo isso que eu tenho dito, é que vem a remissão. Que o resgate chega. Aí depois ele mesmo cita em outro lugar, dizendo o seguinte, que as obras da carne são, ele separando, as da carne. Aí põe só coisas erradas, perversidade, egoísmo, maldade e montes de coisa. Mas nenhuma a favor da libertação do espírito que está dentro dela. Aí diz, mas as obras do espírito são tal, benevolência, paz, amor e tal. Você pode notar que ali ele não fala uma ruim vinda do Espírito, né? Porque o Espírito sabe que ele veio de Deus, a Bíblia diz, e tem que voltar para Deus. Se ele tem que voltar para Deus, não significa que Deus vai enfiá-lo num fogo eterno, não. Ele tem que voltar em prestações de contas. Tipo assim, se fosse nós, vamos ver como que está a vida da tal pessoa, né? Deus não precisa, ele sabe, mas isso é uma trajetória necessária, como ensinamento e educação espiritual daquele espírito que antes errou gravemente e por isso teve que vir passar por esse processo de purificação. Não é mesmo? E a carne, a Bíblia diz claramente, és pó, e em pó tornarás. A alma é uma essência que produz movimentos nos órgãos para que os seres fiquem vivos, certo? E a alma, falando no sentido espiritual, ela não tem nada a ver com o espírito. Alma é uma coisa e espírito é o ser principal, certo? É o espírito que vai ser
redimido, salvo. E a carne? A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o espírito é feito à semelhança de Deus e por isso ele vai voltar para Deus. E a carne vai se tornar pó, certo? Porque a carne, ela pensa, tem vida também como morre, mas tem os seus pensamentos, que são diferenciados do pensamento do Espírito. Verso 47 do livro do Evangelho de São João, do capítulo 12. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, vejam bem, eu não a julgo e tiro o direito de pessoas julgarem, decretarem céu ou, como diz, inferno. Tirou. Se o Filho de Deus disse isso, que não deu nem tempo, por causa do tempo, já foi anunciado, que estou terminando o tempo, eu terminar de explicar como vivia Cristo e Deus. Se aquele corpo foi feito para Deus, porque disse que o seu nome seria maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Estava ali o conjunto de poderes que iria ser executado nesse resgate. Mas vai haver oportunidade de nós termos a explicação da parte que ficou faltando. Ele disse, eu não vim, eu não julgo. Eu quem? A carne. Esse Jesus que vocês estão vindo, eu não vim aqui para julgar não, viu? Porque eu não vim para julgar o mundo. Eu nasci como vocês nasceram, não foi para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu sou Jesus Cristo, homem, ou Filho do homem, como diz a Bíblia, e eu não vim fazer julgamento. Essa parte que vocês estão vendo e dizendo que essa é o próprio Jesus, sim, a carne, mas eu não vim julgar não, viu? Tanto que a Bíblia diz que aquele que negar que Jesus veio em carne, esse mesmo é anticristo. Anti é contra, né? Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Eu, Jesus, carne, estou falando para vocês, mas se vocês rejeitarem e não ouvir as minhas palavras, que não são minhas, são do Pai que está em mim, veja o que acontece. E nem precisa eu preocupar com isso, né? Eu estou usando as minhas palavras agora. Porque já tem quem julgue, viu? Vamos ver se é complicado esse que ele apontou que julga? Então vamos. A própria palavra que tenho proferido, essas que eu tenho ensinado para vocês todo dia, que não são minhas, é do Pai que me enviou. Está saindo, eu estou só passando elas para vocês. Essa o julgará no último dia. Porque eu estou explicando para vocês como não precisarem a ser julgados terrivelmente. Mas vocês é que faz a escolha. Às vezes não obedece. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, olha só, isso que eu estou falando para vocês, vem do Pai, viu? Do Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Você está vendo essa carne aqui? O Pai que está em mim, Ele é que me enviou a vocês para falar o que vocês têm que fazer, certo?
e falar o que devo anunciar. Ele não mandou eu aqui fazer julgamento. Não. O julgamento tem um dia exato, certo? Mandou eu ensinar, chamar pecadores a arrepender-se e não dizer esse é do diabo, aquele é não sei de quem. Eu não vim. Jesus citou essas palavras, mas em repreensões, dando respostas a pessoas que, não sendo educadas, o agredia. E sei que o seu mandamento, ele falando, esse que me mandou e me disse o que seria anunciado, o mandamento é a vida eterna. E eu sei que eu tenho que passar o que ele falou, porque a finalidade de tudo isso que eu vim fazer aqui termina acerca da vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu não posso trocar o que o meu Pai me mandou falar para vocês. Mas o mundo encheu de pessoas trocando as palavras que ele falou. Ele disse, eu não troco, não posso trocar. Eu vim para cá, nesse corpo aqui, ó, para falar para vocês unicamente o que ele me ordenou que dissesse. Eu não posso. Nem as obras que eu faço de mim mesmo. É dele, essas obras. Ele chegou a dizer num certo lugar que sem ele nada poderei fazer. Veja bem, ele estava explicando que aquele corpo, sem as ordens de Deus, o Pai, que ele veio para executar, não podendo trocar as palavras, o que dizer, sem ele não poderia fazer coisa alguma, certo? Porque ele seria um homem comum. Bastava que ele desobedecesse o plano, certo? Prezado amigo, peço a você que deixe o like, compartilhe, porque essas palavras que eu tenho falado aqui, como essa do capítulo 12 do Evangelho de São João, começando aqui no verso 47 ao 50, não tem como se desviar. Ela não tem como, honestamente, ser pregada de uma outra forma. Não tem jeito, viu? Então, esse é o Evangelho genuíno, o Evangelho original, que veio diretamente de Deus, através das revelações. É esse o meu objetivo. Não é ofender esse ou aquele, não, amigo ouvinte. Então me ajude a manter esse canal. E se acharem que é importante, não só compartilhe, mas se inscreva no canal, certo? Senhor meu Pai, nesse instante, Senhor, eu quero pedir por todos os ouvintes, em qualquer lugar do mundo, porque o que eu peço a mim, eu não peço unicamente a mim, eu peço também essas bênçãos a todos os que habitam a terra, desde que esteja dentro do projeto de resgate que o Senhor tem feito antes que existisse o mundo. Meu Pai, eu peço que os seus anjos sempre nos visite, os bons espíritos mensageiros do Senhor, proteja a casa das pessoas menos esclarecidas. Algumas estão sendo até enganadas acerca do livramento do Senhor. Meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, teu Filho, nós agradecemos, Senhor, acima de todas as coisas. Assim seja,
com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.